Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha só, a primeira matéria que eu quero tratar com vocês é essa aqui. A fonte da matéria é Terra Brasil Notícias. Eu sempre cito as fontes para vocês e diz o seguinte: bomba. Bolsonaro ameaça ficar fora da campanha se o PL decidir apoiar Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E aí, nós precisamos fazer uma análise aqui mais contundente sobre isso. Muitos de vocês talvez ainda não viram, não conseguiram projetar da importância das eleições de 2024 para o futuro da direita do Brasil. E a direita está querendo fazer aquilo que a esquerda fez, ou seja, colocar mais gente em lugares cruciais. A gente viu o exemplo das eleições para o Conselho Tutelar, onde a direita deu um toco ali na esquerda. E agora as prefeituras não são diferentes. E uma prefeitura que é um símbolo de vitória pela quantidade de pessoas é a prefeitura de São Paulo, a capital. Por quê? É a maior metrópole do Brasil e é uma cidade que ela tem uma tendência a ter um pezinho ali centro-esquerda e nunca teve literalmente um prefeito de direita que chegasse e resolvesse a situação da capital. Chegasse e falasse, não, eu vou resolver o problema aqui, vou tirar a Cracolândia, eu vou resolver mesmo os problemas. Nunca teve. E aí, se uma direita entra e resolve problemas da capital, de uma capital tão importante quanto a capital de São Paulo, ela é espelho para o resto do Brasil todinho e, lógico, para 2026. Então, o que acontece? Nós temos um prefeito que veio ali do Bruno Covas. Você deve lembrar do Bruno Covas, que na época da pandemia mandava prender gente. Então, nem de longe você pode encarar aquilo ali como direita, né? E aí, o Ricardo Nunes é o sucessor. O PL, Partido Valdemar da Costa Neto, já fez um alinhamento com o Ricardo Nunes para apostar na prefeitura. Por quê? Ele tem a máquina pública. Então, se tem o apoio do Bolsonaro e tem a máquina pública, a chance de vitória é maior. Só que nós já fizemos uma análise aqui. Seria até incoerente uma espécie de traição do próprio Bolsonaro com o seu eleitor apoiar alguém que ele sabidamente vê que não é uma direita que vai fazer a diferença. O cara já está lá. E aí, o Bolsonaro sentiu, ele viu que não dá para apoiar o Nunes. E aí tem uma outra figura, o Ricardo Salles. E aí é onde entra o ponto. Eu fiz uma pesquisa aqui, e não foi qualquer pesquisinha não, aqui no nosso canal a pesquisa é séria. Olha só, 86 mil pessoas votaram. E aí eu perguntei o seguinte: se você votasse em São Paulo, qual seria o seu candidato a prefeito? 91% disseram Ricardo Salles. 2% apenas disseram Ricardo Nunes. Boulos, 1%. Falou que votaria no Boulos. O Kim Kataguiri teria uns 6%. Então, isso aqui do universo de 86 mil pessoas que votaram aqui. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar para vocês que grande parte do público que me assiste aqui segue o Bolsonaro, é eleitor do Bolsonaro, gosta da postura do Bolsonaro. E aí, é um público consciente, é um público que critica, que vê erros, vê acertos, diferente de alguns canais que só tem acerto, tem razão em tudo. Não, aqui a gente vê os erros, vê os acertos de Lula, de Bolsonaro, então a gente é bem independente. E o público que está aqui é nessa linha também. Mas sabe que entre Bolsonaro e Lula, Bolsonaro fez um trabalho mais adequado, principalmente no que tange a economia, que é o que me importa, né? Que é um dos principais pontos. E aí, o Bolsonaro já se tocou, peraí, o meu público é Salles, eu tenho mais preferência a Salles. Então, a gente vê aqui que o Bolsonaro ou pode abandonar a campanha e falar, eu não vou nem pisar em São Paulo. O Salles já falou que vai ter sua candidatura. E aí, corre o risco aqui grande do Boulos se aproveitar disso, o Boulos que está em primeiro lugar nas pesquisas, se aproveitar disso, desse racha aqui e ter a vitória lá. Então,
o que seria o caminho? Seria uma pressão ao Valdemar da Costa Neto, dos próprios apoiadores do Bolsonaro, uma pressão ao PL, o Valdemar da Costa Neto, para que desista de apoiar o Ricardo Nunes, e que o fato dele estar como prefeito não vai mudar muita coisa, porque ele já tem uma rejeição grande, e apostar em Ricardo Salles. Essa é uma ideia que está sendo ventilada aí no meio da direita. Vamos falar aqui de uma pequena, mas assim, um fagulho de vitória da direita em relação à esquerda, mas que talvez pode até ter uma representação maior do que você imagine, tá? Olha só, Câmara aprova proibição de linguagem neutra em órgãos públicos. Sabe aquela turma do Todes, sabe? Ai, Todes, amigues. Pô, é patético aquilo. Vamos ser sinceros que aquilo ali é uma pataquada, né? E aí, esses deputados que são tão caros, mas tão caros, senadores que são tão caros, ministros que são tão caros, ter que parar para discutir se fulano vai escrever Todes, sabe? É meu ouvis, né? Pelo amor de Deus, é patético a gente ter que bancar tudo isso. Mas o pior de tudo é que tem que acontecer isso, senão eles tomam conta de tudo. Então é um debate patético que acaba tendo que se tornar realidade porque o governo atropela, abusa da língua portuguesa, colocando ali, implementando uma ideologia dentro desse programa todo. O deputado Marcelo Álvaro, que fez essa publicação falando, ó, Todes não existe, a Lacrolândia em delírio. E essa discussão de linguagem neutra acabou ganhando uma repercussão maior. O Eduardo Bolsonaro fez uma publicação aqui comentando sobre essa situação, dá uma olhada. E aí ele escreveu o seguinte: dia ruim para lacradores da linguagem neutra, grande dia para surdos e oposição a Lula. Dá uma olhada só. Grande dia, vitória da oposição ao Lula. Aê! Aê! Que aprovaram ontem a emenda do deputado federal Júnior Amaral de Minas Gerais. Uma homenagem, um respeito a todas as pessoas que são surdas, a todas aquelas que necessitam fazer a linguagem labial para se comunicar, uma mensagem de apoio à nossa tradição, à nossa cultura e à boa gramática. Foi um banho de água gelada em lacradores, em pessoas que estão muito mais preocupadas em controlar a narrativa através da linguagem do que realmente prestar atenção naquilo que os brasileiros precisam. É lamentável que a gente tenha que votar um projeto de lei nesse sentido, mas dos males o menor. Então, parabéns, meu amigo Júnior Amaral, e está proibida nos órgãos públicos a linguagem neutra. Ainda vai passar pela sanção do Lula, vamos ver se ele vai vetar para agradar a sua militância, mas a gente segue adiante. Um abraço, fique com Deus. Olha aí o vídeo do Júnior Amaral. Aê! Eu acho que a gente ganhou. Aê! Tá na lei agora, vai pra lei. Eu acho que ele ganhou. Eu acho que ele ganhou. Muito bom. Olha só, a gente acabou por uma emenda de autoria minha de incluir num texto que foi aprovado hoje aqui na Câmara. Parabéns, Júnior, parabéns! Vedando a linguagem neutra na administração pública. É o primeiro grande passo para a gente enterrar essa aberração linguística que visa destruir o nosso patrimônio, que é a nossa língua. Vitória, vitória nossa. Vamos lá, pessoal. Concordo em número, gênero e grau com o que o Eduardo Bolsonaro falou. É lamentável os congressistas terem que parar para votar isso, mas é o que o governo está impondo. E aí, tem um ponto de importante no meio dessa conversa, e que eu acho realmente patético esse discurso de todos aqui, mas tem um ponto que é importante nessa história. Por quê? Porque a oposição conseguiu se juntar, e aqui, para ganhar os votos, não é só a oposição. Foi um voto em plenário, ou seja, todos os deputados estavam lá. Mostra uma coisa. Nós temos ali a oposição, que realmente é a favor de pautas mais conservadoras, uma oposição que faz literalmente oposição ao governo. De outro lado, nós temos aquela oposição fake, que na hora da campanha eu sou de direita, na hora de votar eu sou das emendas.
Tem aquela turma do centrão, essa é autodeclarada de emenda, e tem a turma da esquerda. Aí vai a turminha da esquerda ali. O que você precisa entender? Essa votação representou aqui uma coisa. A grande parte, a grande maioria, não é da turma lacradora da esquerda. E quando não tem emenda, quando não tem verba pública liberada, essa turma não está no voto com Lula. Não é à toa que derrubaram o marco temporal, não é à toa que derrubaram pautas importantes aí. Agora, a grande questão que a gente precisa analisar é literalmente essa aqui. O assunto é pequeno, mas se o dinheiro do Lula acabar, ele não tem apoio no Congresso Nacional. E aí, grande parte do Congresso ouve o povo, porque precisa de voto. E o povo é conservador, o povo não quer falar todes, o povo quer uma economia que ande, o povo quer drogas longe dos filhos, o povo quer as coisas bem feitas, quer o aborto proibido, é isso que o povo brasileiro quer. Então, foi um pequeno grande passo, né? Ou um grande pequeno passo, não sei. Sei que, enfim, foi uma pequena vitória, mas que tem um simbolismo aí. Vamos lá, outra matéria aqui que a gente quer discutir com vocês, essa matéria do Gazeta Brasil. E, sabe, é assustador, mas vamos lá. Justiça Federal solta brasileiro suspeito de envolvimento com o Hezbollah. Parece piada, mas não é. A Justiça Federal, atendendo a uma solicitação da própria Polícia Federal, concedeu liberdade a 2 homens suspeitos de envolvimento com o grupo terrorista libanês Hezbollah na terça-feira. A decisão publicada pela TV Globo, emitida pela 2ª Vara Criminal Federal de Belo Horizonte, também atendeu ao pedido de conversão de 2 prisões temporárias para preventivas. A Operação Trapiche foi lançada pela PF em 8 de novembro, após receber um memorando do escritório do FBI no Brasil, datado de 13 de outubro. O documento indicava que 2 brasileiros, um de origem libanesa e outro sírio, estavam conectados a terroristas na América Latina, Europa e no Oriente Médio. Além disso, levantava suspeitas sobre 3 brasileiros que haviam viajado recentemente para o Líbano. Então, o que aconteceu? Essa turma, comprovadamente aqui, ficou caracterizado que eles têm vínculos com o grupo Hezbollah, grupo libanês, grupo de terroristas. E aí, a própria Polícia Federal pediu, e a Justiça determinou, que essas 2 pessoas fossem liberadas. Estão na rua. A minha pergunta é: se esses terroristas tivessem com a Bíblia embaixo do sovaco, lá na Praça dos 3 Poderes, teriam sido liberados tão rápido assim? Questão de dias? Então, assim, eu acho que nós estamos deturpando muito. Sabe, não é o Brasil, não é o mundo tá deturpando aqui o que é certo e o que é errado. Isso aqui é um exemplo. Eu vou citar uma matéria aqui. Eu acompanhei, e por ter acompanhado, eu vou dizer para vocês. Teve uma sessão do Congresso americano onde as reitoras da Harvard, da Penn Law, né, e da MIT foram ouvidas pela congressista. E aí, a deputada americana colocou as 3 reitoras dessas maiores universidades. E isso me choca muito. Como eu já falei para vocês, eu sou certificado pela Harvard, eu já fiz curso na Harvard, sou certificado pela Harvard e isso me assusta muito. O que acontece? Durante a oitiva, a deputada perguntou: olha, se alguém defender o genocídio de judeus, isso fere as normas da instituição? E ela perguntou uma por uma. A Harvard, a Penn, a MIT. Isso fere as regras da instituição? Defender o genocídio de judeus fere as regras da instituição? A resposta delas era: depende. Se for um ataque a um judeu dentro da escola, aí sim vai ferir. Mas se não for assim, não fere. E, sabe, foi uma coisa tão deplorável que toda hora ela fala: não, parece que eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Eu vou perguntar de novo, porque o mundo inteiro vai ver o rosto de vocês e vai querer saber de vocês. Se defender o genocídio dentro da Harvard, se defender o genocídio dentro da MIT e da Penn, se isso fere as regras da universidade. Ninguém, mas absolutamente ninguém,
teve capacidade para responder que sim. Mundo. As líderes de 3 das mais importantes universidades americanas não conseguiram classificar a defesa do genocídio de judeus como assédio. Mas foi algo deplorável demais, foi algo vergonhoso demais. A congressista chegou a falar: se vocês tivessem vergonha, vocês pediriam renúncia agora, porque não sei como vocês vão olhar na cara da sociedade. Mas o grande problema é esse. A elite já está dominada por essa esquerda, sabe? Essa esquerda podre, essa esquerda que não consegue classificar o genocídio de judeus como algo danoso, como terrorismo. Essa é a verdade. E aí é dali que saem, de Harvard, de MIT, da Penn, e aqui no Brasil da USP, da UFO, entre outras, que saem grandes juristas, que saem grandes médicos, que saem grandes pensadores, mas pensando na cartilha marxista-leninista da esquerda. Que para eles, judeus não são gente, não são classificados como gente. Mas eu te pergunto uma coisa. Imagina se a pergunta da congressista fosse a seguinte: você classifica como violação às regras da instituição se eu defender o genocídio dos gays? Se eu defender o genocídio das pessoas negras, das lésbicas? A resposta teria sido imediatamente sim. Então, é lógico que os gays, as lésbicas, as pessoas negras precisam dessa proteção. Mas por que os judeus não precisam? Não é algo a se pensar? Pois é. Talvez os grandes intelectuais do mundo não consigam essa resposta. Fazer o quê? Grande abraço, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário: eu fiquei, eu gostei. Se não gostou, também fala, né? Eu também dou cada derrapada aqui que eu sei disso. Então você coloca no comentário: gostei por causa disso, ou não gostei. E aí, a gente vai estar aqui trazendo mais conteúdo para vocês daqui a pouquinho, tá? Às 9 horas a gente tá de volta. Grande abraço.